Hoje eu quero aproveitar esse culto para falar algumas verdades e alguns ensinos de Jesus sobre o evangelho dele. Amém? Já que nós estamos aqui essa noite reunidos, vamos ouvir algumas verdades e alguns ensinos do próprio Jesus a respeito das verdades que a igreja precisa estar atentas sobre elas. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. É um texto bastante conhecido esse versículo. E eu já vou explicar porque que eu trago essa palavra essa noite. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um texto muito, muito conhecido. Amém? Mas eu queria frisar ali essa parte. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a segunda parte dizendo: as coisas velhas já passaram. Na nossa EBD nós aprendemos que a verdadeira conversão, ela é manifesta através da mudança entre o antes e o depois. Escute isso. Se não haver essa diferença, a conclusão é que não houve uma verdadeira e genuína conversão. A vida, ela é uma sem Jesus e ela passa a ser outra com Jesus. Esses foram os desafios do próprio Mestre, do próprio Cristo, quando esteve aqui na terra. Ensinar aos discípulos que ele ia regimentar, levá-los às verdades que iam levá-los a entender que, a partir do momento que ele estivesse presente na vida daqueles discípulos, a vida deles não seria mais a mesma. Era uma antes e uma depois dele. E nós precisamos aprender isso aqui também. Após Jesus chamar os 12 para com ele caminhar, começa o início daquilo que chamamos de discipulado, ou ensinamentos, a respeito do reino de Deus. Jesus ia ensinar como era o reino dele aqui na terra para os seus discípulos. Ele ia mostrar algumas disciplinas sobre uma mentalidade nova que não pertence mais a esse mundo. Não seria uma tarefa muito fácil, já que o verdadeiro evangelho nada mais é do que uma mudança do nosso pensar, da nossa cultura e das nossas convicções. Jesus, ele veio para trazer algo novo para os seus filhos. E no discipulado de Jesus, ele ia começar ensinando seus discípulos, e isso ia se replicar, que a partir do momento que eles recebessem a Cristo, uma nova mentalidade ia ser formada na cabeça deles. E Jesus veio para embutir essa nova mentalidade. As suas vidas não serão mais a mesma, a vossa cultura não será mais a mesma, e o vosso jeito de pensar não será mais o mesmo. A partir de agora eu vou ensinar vocês a terem uma nova vida, uma vida com uma outra perspectiva, uma vida que não tem mais nada a ver com a vida que você levava antes de me conhecer. A partir de agora a sua vida mudou, a sua vida mudou, a sua vida mudou, e vocês vão ter que agora entender que se vocês mudaram, vocês passam a ser novas criaturas. E as coisas velhas? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo daqui por diante. E essa tem sido uma das mais difíceis tarefas da igreja dos nossos dias ou dos dias de hoje. Levar as pessoas ao verdadeiro encontro com as verdades de Jesus através do seu discipulado.
Infelizmente hoje, os conceitos humanistas têm tomado conta de nossas igrejas. O evangelho que se é pregado hoje tem muito mais a ver com características de agradar os homens do que ensinar os verdadeiros preceitos e os verdadeiros desígnios de Deus. O evangelho de hoje, ele tem mais a intenção de agradar as pessoas do que mostrar às pessoas as verdades que Jesus veio trazer aos seus discípulos, aos seus seguidores aqui na terra. Eu quero trazer uma notícia para você: se você é um seguidor de Cristo, você precisa ouvir essas verdades. Amém? Sem falar nos conceitos praticados por uma religião que entrou para sistematizar com suas regras e com seus cultos ritualísticos, transformando algo que era para ser apenas simples em algo tão sofisticado que as pessoas precisam pegar cartilha para aprender. Hoje se veste uma roupagem de aparência, uma aparência falsa, que esconde por debaixo de suas vestes, ou por debaixo do tapete, algo mais malicioso e mais maldoso, através de suas intenções falsas. Eu não vou denunciar nada aqui, eu só apenas estou trazendo você a compreender aqui que Jesus, ele trouxe, quando ele traz os seus discípulos para perto, ele quer ensinar aos seus discípulos a respeito de segui-lo de verdade. E se você está nessa igreja, por algum motivo você está aqui. Se Deus te trouxe até esse lugar, por algum motivo Deus te trouxe a esse lugar. Sabe para quê? Para te ensinar, para te conduzir como um verdadeiro discípulo dele em pleno século 21, em plenos dias de hoje. O Senhor quer fazer você entender que você foi chamado para ser um seguidor dele, um seguidor dele que senta junto à sua mesa, mas precisa compreender qual é a sua vontade, qual é as suas verdades. Amém? E o primeiro ensinamento de Jesus, eu estou falando ensinamento de Jesus, não são meus ensinamentos, para os seus discípulos, foi através de uma advertência. O Senhor começa advertindo. Lucas 12, capítulo 12, versículo 1, gostaria que vocês ficassem totalmente comigo, porque o Senhor vai começar a falar aos nossos corações aqui, já está falando. Diz assim a palavra: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, olha isso, não eram poucas pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, presta atenção, irmãos, a multidão estava atropelando uma nas outras. Jesus olhou para os seus discípulos. Deixa eu fazer uma observação aqui. Jesus nunca tratou com a multidão, Jesus sempre tratou com os seus discípulos. Existe uma multidão que vai atrás de Jesus, e Jesus sabe bem diferenciar quem é a multidão e quem é os discípulos. O Senhor sabe muito bem diferenciar quem está com Ele porque tem interesse nas coisas que Ele faz, ou quem está com Ele porque quer segui-lo e aprender dele. Amém? Espero que nessa noite aqui, eu falo que essa igreja é uma igreja, não é uma igreja da multidão, mas é uma igreja de se formar discípulos. Amém? Então Jesus, ele fala para os seus discípulos, coloque lá para mim. Ele fala com os seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha só o que Jesus, a primeira advertência, ele fala: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? É a hipocrisia. Eu costumo dizer que uma pessoa pode enganar por muito tempo, mas não para sempre, porque a Bíblia vai dizer assim,
Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Portanto, tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer, mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, esse temei. O Senhor traz uma palavra aqui, irmãos, de advertência, de que existe algumas pessoas que são religiosas, que frequentam a igreja, que ensinam sobre Deus, que às vezes estão vivendo dentro, servindo a Deus dentro da igreja, mas infelizmente não passam de pessoas hipócritas, teatrais, que não condizem nada com a verdade. Fala o que Jesus está dizendo: tome cuidado, meus queridos discípulos, de não levarem uma vida apenas de aparência, apenas teatral, apenas uma vida com uma máscara de uma adoração falsa, baseado numa adoração só de aparência. O que mais nós vimos hoje, irmãos, nos dias de hoje, são pessoas que não vivem a verdade, não vivem a verdade. E eu não estou aqui com espírito julgador, porque eu tenho aqui uma palavra também para esses que vivem julgando as pessoas. Não é para julgar ninguém que eu trago essa palavra. Jesus apenas adverte: analise bem a sua adoração, analise o que você tem feito, o que você tem cantado, o que você tem pregado, o que você tem falado é verdadeiro, se condiz com verdades que estão dentro de você. Meu irmão, nós podemos muito bem levar uma vida de aparência para os outros, mas estarmos cheios de coisas ruins dentro de nós. Esse não é um verdadeiro evangelho a ser seguido. Não basta você dizer que é crente, não basta você vir à igreja, não basta você fazer algumas ações sociais, não basta você reunir pessoas e mostrar uma piedade. Não basta, meu irmão, tem que ser verdadeiro. O Senhor fala aos seus discípulos: tome cuidado para vocês não viverem uma vida apenas aparente. A sua adoração não pode ser uma adoração apenas de lábios, tem que ser uma adoração verdadeira. Por quê? Porque o vosso Deus conhece o vosso coração. Você pode até demonstrar isso aos outros, mas Deus vai saber a intenção do coração. O Senhor está dizendo: tome cuidado, porque você tem que entender que aquele que conhece o teu coração, conhece a tua vida, ele sabe muito discernir as intenções daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você fala. Não é o que eu falo, não é o que eu queira mostrar às pessoas quem eu sou, que eu vou ser isso. Eu posso até enganar alguém, mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Sabe o que o Senhor busca nessa noite aqui? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É desses que o Pai está procurando. Quando Ele olha para você, meu irmão, não importa a sua condição, não importa se você é sábio ou se você não é, não importa o que você sabe fazer, o que você não sabe. O que o Senhor está procurando é uma coisa: é verdade dentro de você, dentro da sua vida, amém? O Senhor busca em você e em mim verdade, que essa verdade possa aparecer aqui nas nossas vidas, amém, queridos? Quando você sabe que é verdadeiro ou não, como você pode julgar que é verdadeiro ou não? Eu não tenho essa condição. Eu não posso falar que as suas lágrimas são falsas. Eu não posso falar que o seu louvor não é verdadeiro. O único que conhece é você e Deus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer: cada um examine-se a si mesmo e depois coma e beba desse cálice. Antigamente a igreja, ela ficava olhando para quem era digno, quem não era digno, quem está em pecado, quem não está em pecado. Mas a gente vai aprendendo, pastor Elias, que nós não temos esse poder.
Eu não tenho poder de chegar e falar assim: você é digno, você não é digno. Eu não tenho poder de chegar para nenhum irmão dessa igreja e dizer: você é digno e você não é digno. Por mais que eu conheça a vida de vocês, de algumas pessoas, eu não tenho esse poder, porque quem conhece as verdades do nosso coração somos nós, e é Deus. Deus sabe quando é sincero, Deus sabe quando é verdadeiro. Por isso, quando Jesus estava vendo aquela multidão correndo atrás dele, ele entendia que muitos dali não eram verdadeiros no que estavam fazendo. Muitos daquela multidão estavam ali apenas atrás de benefícios. Muitos daquela multidão estavam ali porque queriam ser beneficiados de alguma forma por alguma bênção. Queriam pão. Eles queriam se beneficiar do pão. Eles queriam estar perto de Jesus porque Jesus promovia milagres. Eles queriam estar perto de Jesus porque Jesus, ele sabia fazer coisas maravilhosas. Meu irmão, quem não quer estar perto de alguém, meu Deus, que faz tantos prodígios, que faz tantos milagres? Quem não queria estar perto de uma pessoa dessa? Se Jesus, quando as pessoas dizem: está acontecendo um milagre, as pessoas vão todas lá. Tem um pastor aí que ele ora, ele coloca a mão e ele revela, as pessoas vão todas para lá. Por que as pessoas são tão interessadas em ir atrás da bênção? Porque a intenção não é verdadeira. Então existem duas situações: existem os interesseiros, mas pior do que os interesseiros, pastor Marcelo, pior do que aqueles que são declarados milagreiros. Jesus não tem compromisso com os interesseiros, Jesus tem compromisso com os seus discípulos. Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Jesus tem compromisso com aquele que fala assim: eu vou servir ao Senhor. Jesus tem compromisso comigo, Jesus tem compromisso com você, Jesus tem compromisso com a sua casa, Jesus tem compromisso com a sua família. Ele só fala uma coisa: cuidado para você não ser ferido, ou você não cair no fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus não está dizendo que você é hipócrita, irmão. Ele não está dizendo que você é hipócrita, que você é falso, que você não é verdadeiro. Não é isso. Ele só está falando para você: cuidado. Sabe quando a gente vai entrando por um caminho, e alguns caminhos, irmãos, é nítido que são caminhos de morte. Aí Jesus vem e fala assim: cuidado para não entrar nessa. Não coloque a sua vida num piloto automático. Muitos já não oram mais, muitos já não buscam mais, muitos já não querem saber mais de aprender. Sabe? Acha porque é crente já há muito tempo, acha porque já está no Evangelho há muito tempo, já não quer mais aprender. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Cuidado, eu não vim aqui te julgar e nem vim aqui te condenar, só vim aqui dizer: cuidado, para você não entrar nessa. O Evangelho não é piloto automático. O Evangelho é orar sem cessar. O Evangelho é buscar sem parar. O Evangelho é buscar de todo o coração. O Evangelho não é uma vez por semana. O Evangelho não é só uma vez por semana. O Evangelho não é só uma vez de vez em quando. Não, o Evangelho, ele não é só para você, sabe, quando você tiver saudade. O Evangelho não é só para quando você estiver emocionado. O Evangelho não é só para quando você estiver triste. O Evangelho não é só para quando você não tiver mais condição de nada. Não, o Evangelho é todo dia. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Evangelho é um relacionamento com o Senhor. Cuidado para você não chegar ao ponto de achar que está falando de Deus apenas, mas Deus está longe de você. Cuidado de você não cair naquele versículo: esse povo que me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso coração não pode estar longe, o nosso coração tem que estar perto. Amém? Como aquele louvor que você canta: perto eu quero estar, perto eu quero estar. Lembra desse, Ed? Então por que não toca?
perto quero estar. É isso aí, é conexão total, né? Ô Ed, você foi melhor, né, Ed? Meu Deus, hein? Junto aos seus pés. Cuidado, Ed. É brincadeira, tá, irmãos? Não chamando a atenção dele, não. Você não vai ser irmão, pastor chamando a atenção do Ed. Tem irmãos também que não perdoam uma brincadeira. Cante com ele, irmãos. Tudo que há em mim. Olha esse louvor aí. Ele expressa verdades. Mas será que é verdade? Quero te ofertar. Aleluia. Faz parte da pregação. Mas ainda é pouco, eu sei. Olha que lindo. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu ia parar, mas vamos cantar o refrão. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Levanta a sua mão assim. Quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Fala a verdade. Quanto tempo que você não entra na presença dele de verdade? Oh, aleluia! Quanto tempo faz que você não viaja mais na presença dele, irmão? Você vem na igreja, você está na igreja, você canta, você louva, você entra, você sai, mas você não consegue mais sentir a presença dele, você não consegue mais percebê-lo perto de você, você está tão distante dele, por quê? Cuidado, cuidado para você não virar um fariseu, cuidado para você não virar um escriba dentro da igreja, cuidado para você não frequentar a igreja e nunca mais sentir a presença dele. Eu não estou falando isso para te emocionar não, meu irmão, eu estou falando isso porque nós não somos nada sem a presença dele. Você canta, te louvarei, Senhor. Aleluia! Você ergueu a mão, irmão? Bata palmas ao Senhor então, vai, faça isso. Aleluia. Hoje pela manhã nós falamos também muito em julgamento das pessoas. Porque às vezes a gente não compreende o trabalhar do Espírito Santo. Uma das coisas que nós falamos é que quem estava na escola bíblica hoje? Ah lá, tinha bastante gente. Tinha um povo que estava lá em cima, outro estava aqui embaixo, mas até tinha um grupo bom. E nós falamos sobre a conversão do apóstolo Paulo. E uma das coisas que foi relatada é que Paulo ele era Saulo. E por que foi mudado para Paulo? Porque existe uma diferença entre antes e o depois, lembram disso? E o que Jesus mudou o nome de Paulo para mostrar a diferença. Que as pessoas não mudam porque sozinha, mas ele pode mudar as pessoas. Ele pode mudar as pessoas. E uma das coisas é que aqui os irmãos estavam com medo de Paulo, porque não sabiam da transformação dele. O próprio Ananias, ele questionou, ele falou: Jesus, eu estou com medo desse cara aí, ele persegue os cristãos, está aí com cartas para mandar matar os cristãos, quer acabar com a nossa raça, e agora o Senhor manda eu ir lá? Mas o Senhor falou assim: mas ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E às vezes, irmãos, a gente pega, até fiz uma brincadeira, falei, às vezes a gente pega uma pessoa que a gente conheceu lá atrás e conhece a vida da pessoa,
E aí a pessoa aparece aqui na igreja. E aí você fala assim: nossa, essa pessoa aí, você não vale nada. E o pastor ainda dá oportunidade. Olha só o espírito de julgamento. E às vezes você, não estou falando isso porque aconteceu isso não, irmão. Estou falando só um exemplo, tá? Estou falando de julgamento. Mas às vezes pode acontecer isso, de você julgar as pessoas por aquilo que você acha, por aquilo que você viu a pessoa, mas e aí, não existe um processo de transformação na vida das pessoas, não? Quantas vezes eu precisei falar com pessoas que pararam de vir na igreja porque falaram para essa pessoa que lá atrás eu não fui uma boa pessoa. Não falaram nenhuma novidade e não falaram tudo que era verdade. Tinha muito mais coisas se falasse. Mas será que a gente tem esse direito de julgar as pessoas? Será que a gente não pode entender que elas passam pelo processo da regeneração? E que quando elas passam pelo processo da regeneração, elas se tornam uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então a gente precisa ter... Olha o outro ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos lá. Guardai-vos dos falsos profetas. Olha só. Cuidado e guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus ensina como conhecer. Você não precisa julgar ninguém. A Bíblia fala que pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa, ela produz frutos bons. Toda árvore má também produz frutos maus. Amém? Põe no próximo. Vamos ler até o 21. Próximo. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O que eu trago aqui para vocês desse ensinamento, para Deus nos ensinando a nós a guardarmos dos falsos profetas. Não acredite em tudo que você vê. Não acredite nas pessoas só porque você acha que as pessoas falam bem, que as pessoas profetizam bem. Ah, mas porque ela faz milagres, porque ela fala de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor pode ser do Senhor. Quando a Bíblia fala para tomar cuidado com os falsos profetas, tem muitos por aí. Mas como é que eu posso julgar, pastor, um falso profeta? A primeira coisa que nós aprendemos hoje, a segunda coisa que nós aprendemos hoje de manhã, é que nós precisamos olhar, andar, conviver e conhecer as pessoas, as suas ações, as suas atitudes. Meu irmão, quem é de Deus, os frutos também serão frutos de Deus. Eu analiso as pessoas não por aquilo que falam delas, mas é pelas suas atitudes. Não é porque alguém não concorda comigo, discorda de mim em alguma área, é que eu vou julgar essa pessoa como não de Deus. Eu preciso primeiro analisar a sua conduta, as suas ações, como ele age. Então não acredite em uma pessoa só porque ela fala que é de Deus. Você tem que analisar essa pessoa, a conduta dela, se ela é de Deus, se ela não é. Às vezes nós deixamos de valorizar pessoas que nós conhecemos para valorizar pessoas que nós não conhecemos. Você fica conhecendo as pessoas através das redes sociais e você fala assim: nossa, eu sou admirador dessa pessoa, eu gosto dessa pessoa, e briga pelas ideias dessa pessoa, mas não conhece as atitudes dessa pessoa. Pode ser que seja realmente uma boa pessoa, mas você vai saber pelos frutos.
E os frutos, irmãos, não é palavras. Palavras são folhas. O fruto são ações. Você precisa conhecer as ações dessa pessoa. E não é ações com as câmeras, com as mídias ligadas. Ações são os bastidores da vida da pessoa. Quando todo mundo está, quando o holofote está em mim, quando a imagem está em mim, e a minha imagem está demonstrando para alguém, aí eu vou me preparar para isso. Mas quando eu estou sem máscara, quando eu estou sem maquiagem, meu irmão, quando você está sem maquiagem, meu Deus, é aí que você sabe se é verdadeiro ou não, se é de Deus ou não. Então Jesus, você quer viver o Evangelho? Tome cuidado primeiro com o fermento dos fariseus, depois tome cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém estar em Cristo e mesmo assim não dar frutos? Hein? É possível alguém estar em Cristo e não dar frutos? Sim ou não? Sim? Olha só, temos uma divergência. É possível. Só que é o seguinte, Zeca. Jesus disse assim: toda vara que estando em mim não der fruto, será cortada. Amém, queridos? Possível é, mas permanecer não é possível, porque toda vara que estando em mim não der frutos, será cortada. Aleluia. Toda vara que der fruto, o que vai acontecer com ela? Ela será limpa, para que dê mais fruto ainda. Uma coisa é ser cortado, outra coisa é ser limpa. Quer dizer, Deus ele vai preparar você mais ainda, para que você dê mais fruto ainda. Amém, queridos? Quantos estão aqui no nome de Jesus? Aleluia. Qual é o segredo do fruto para permanecer nele? O segredo do fruto, na verdade, é permanecer nele. Amém? O segredo é permanecer nele. Olha o que diz a palavra: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Por que dá muito fruto? Aquele que permanece nele. Não, irmãos, hoje nós estamos aqui aprendendo. Hoje é um culto de aprender. Por que uma vara permanecer nele vai dar muito fruto? A Bíblia responde. Sabe por quê? Jesus disse assim: porque sem mim nada podeis fazer. Se você quer dar fruto para Deus, você precisa permanecer nele. Não é fruto do Eliseu, não é fruto do Zé, não é fruto do João. O fruto é do Senhor Jesus em nós. É o enxerto, é você nele, você produz bons frutos. Por isso, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você passa a produzir frutos de Deus na sua vida. Amém? E quando você permanece nele, diz a palavra, você vai dar muitos frutos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém ou não amém? Então você fala assim: nossa, pastor, mas a pessoa expulsa demônio. Nossa, mas a pessoa cura. Nossa, mas a pessoa revela. Nossa, mas a pessoa, ela é uma bênção. A gente vê isso. Isso não é fruto, irmão. Os dons não é fruto. Fruto é outra coisa. Amém? Fruto é o que você produz. Dom é seu talento. Tem muita gente que usa o talento para se promover. Usa o talento para atrair as pessoas. Usa o talento de Deus. E vai lá na última hora: mas eu profetizei, eu curei, eu fiz milagre em teu nome. O Senhor vai dizer assim: não conheço. Não conheço, porque nunca esteve em mim. Nunca esteve em mim. Então ali vai ser revelado quem é e quem não é. Amém? Então não se engane, amados, não se engane. Vamos lá, terceiro ensinamento de Jesus aos seus discípulos: o verdadeiro evangelho não é filosofia histórica ou contos bonitos. Também não é só obter conhecimento de quem ele é e do que ele fez e do que ele pode fazer. Tem muita gente que trata o evangelho assim. O evangelho, ele é uma filosofia. O evangelho é uma história bonita. O evangelho, ele vai me ensinar a ter conhecimento, a aprender o que ele pode fazer, o que ele fez. O evangelho, ele é um evangelho de prática. Amém? O evangelho não é de conhecimento, o evangelho é um evangelho de prática. Você conhece e coloca em prática. Jesus, ele mesmo disse: eu comparo a quem ouve as minhas palavras e não pratica a um homem insensato, que construiu uma casa na areia, e veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, bateu sobre ela, ela caiu, e grande foi a sua ruína. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão preparadas para as tempestades, não estão preparadas para as lutas da vida. Basta o primeiro vento, ela já vai embora, ela cai, desaparece a sua casa, porque a sua casa foi construída apenas nas palavras. Jesus deixou bem claro: o segredo está na prática do evangelho. Não basta dizer que é crente, tem que viver como crente. Não basta dizer que é santo, tem que ser santo de verdade, tem que viver como santo. Não basta dizer que serve a Deus, tem que servir de verdade. Não é palavras. Não basta você aprender tudo e não viver nada. O evangelho é vida, o evangelho é prática, o evangelho é colocar isso em prática. Jesus disse isso. Não adianta você achar e falar, as palavras são bonitas, é legal tudo que você aprendeu, mas se você não pegar tudo isso e colocar na prática, não vai adiantar nada. Aí Jesus faz outra comparação. Mas eu comparo também aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, a mesma chuva, a mesma tempestade bateu sobre um e bateu sobre outro. Mas quando bateu sobre aquele que colocou em prática as palavras de Jesus, quando a tempestade bateu sobre ele, a casa dele permaneceu inabalável, porque construiu, edificou a sua casa na rocha. O evangelho de Jesus, irmãos, ele não é blá blá blá. O evangelho de Jesus não é palavras. O evangelho de Jesus não é filosofia. O evangelho de Jesus não é conhecimento. Tem pessoas que conhecem tudo de Deus. Tem pessoas que conhecem desde o hebraico, o aramaico, fala no grego. Tem pessoas que têm todo o conhecimento de Deus. Você vai discutir com ela, sabe tudo de Deus. Mas é a sua vida. A sua vida é uma lástima. A sua vida, só Deus na causa. A sua vida no esconderijo, só Deus sabe como que é. Vive uma vida dúbia, vive uma vida errada, vive uma vida de engano, mas conhece tudo de Deus. Esse
é um cristão que edifica sua casa na areia. A hora que vinha a dificuldade, a hora que vinha a luta, a hora que vir as tribulações, não vai suportar, vai rodar, irmão. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica as suas palavras, esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Você está aqui ainda comigo ou não? Eu vou terminar já. Quando é culto de ensinamento, ninguém quer ouvir, né? Mas é um ensinamento que ensina, é um ensinamento que nos leva à compreensão de Deus. Amém? Então vou para o quarto aqui. Aleluia. Sai da frente, irmão. Vamos para lá. Olha o quarto ensinamento de Jesus. O verdadeiro evangelho, ele é um evangelho de misericórdia. Fale comigo, misericórdia. O que significa misericórdia? Jesus ensinou, Mateus capítulo 9, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. O Senhor disse: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha aqui a prática do amor, irmãos. Samuel, hoje as pessoas querem construir uma igreja para elas. Hoje o Senhor fala assim: vocês têm que ensinar um evangelho de misericórdia, porque Jesus disse: eu vim para os pecadores. Paulo, ele chegou a dizer: eu sou um principal deles. Jesus muitas vezes foi questionado porque comia com os pecadores. Irmãos, a casa de Deus, ela tem que ser conhecida como casa de misericórdia. Não fique assustado se aparecer alguém aqui que você julga nunca deveria aparecer. Nós construímos histórias na nossa vida e criamos inimigos. Deixa eu falar algo para vocês. Às vezes nós queremos uma igreja escondida. Onde os nossos desafetos não apareçam. E se aparecer, eu estou fora dessa igreja, porque o pastor recebeu. Quem é você? Posso usar a frase ou não? Quem é você? Não vou usar não. Quem sou eu? O evangelho é de misericórdia, irmãos. Jesus, ele não veio pregar ódio, não veio pregar divisão, não veio pregar discórdia. Nós precisamos entender que na casa de Deus é uma casa aonde entra os justos e os injustos, os santos e os pecadores. E você vai sentar na mesma mesa com os pecadores, sim. Por quê? Porque você tem misericórdia. Misericórdia. Amém? Aprenda o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício. Jesus não está falando de aceitação do pecado, mas está falando de aceitação do pecador, a qual ele veio buscar. Ele veio salvar. A qual? Coloca a mão no peito assim. Diga assim: eu. Fale no pessoal: eu sou
o principal deles. Vou repetir. Diga assim: eu sou o principal deles. Reconheça isso, irmão, que você é o principal pecador de todos os homens. Reconheça isso, irmão. Aí você vai saber o que é ter misericórdia, porque só tem misericórdia quem recebeu misericórdia. Só perdoa quem recebeu perdão. Só ama quem recebeu amor. Amém? Glória a Deus. Partindo para o final. E aqui, o quinto e último ensinamento de Jesus tem a ver com muitas coisas nossas aqui. O verdadeiro evangelho do reino de Deus, Jesus disse, ele é prioridade. Ai, ai, ai. Posso falar ou não? Quem dizia assim, posso falar ou não? O pastor seu Milha. Posso falar ou não, irmãos? Quando ele torce o bigode, pode falar que vai vir coisa, né? Vamos lá então, para você entender. O que é prioridade? Você sabe o que é prioridade. O reino de Deus para os discípulos dele não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é o seu casamento, não é as suas coisas, não é o seu emprego. Não é o seu lazer. Se o Senhor Jesus não for o primeiro, lembre-se, Ele não vai ser o segundo e nem o terceiro da sua vida. Você pode até pôr Ele em segundo e terceiro da sua vida, mas Ele não vai ser. Ele não vai ser. Se Ele não for o primeiro, Ele não será o segundo. Pastor, eu dou prioridade ao meu casamento. O Senhor não será o segundo. Pastor, eu dou prioridade à minha casa, à minha família. O Senhor não será o segundo. Pastor, eu dou prioridade às minhas coisas, ao meu descanso, ao meu lazer. O Senhor não será o segundo. Prioridade, irmãos, tem a ver com primícia. Quando a gente fala dos dízimos, dízimo quer dizer primícia para o cristão. Por isso tem que ser tirado primeiro. Se você for pagar suas contas para tirar o que sobra, o Senhor não aceita a sua sobra. Porque se você não confiar que Ele é poderoso para abençoar o que você entrega, o restante, então Ele não abençoará o restante. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Isso é ensinamento de Jesus. Você não tem que pensar no que você vai fazer primeiro, para depois pensar o que sobra para Deus. A prioridade no reino. Quando Jesus disse assim: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de vestir, de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, do que o corpo. O Senhor está falando de prioridade aqui, irmãos, do que o vestuário. Ele fala de um relacionamento com o Pai. Vocês conhecem o versículo final: pois todas essas coisas todos os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe o que você precisa, e que você precisa de todas essas coisas. Ele sabe do que é bom para você, do que você precisa. Mas Ele deixa uma palavra bem clara: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Se você está vindo na igreja, irmãos, entregando só a sobra, você pode vir, vai entregar. Só vou te dizer uma palavra: Ele não vai receber. Mas por quê, pastor? É sincero? Não estou falando de sinceridade, estou falando de prioridade.
Prioridade. Eu acho que você nessa noite deveria rever as suas prioridades. Amém? Você pode achar tempo para o que você quiser na sua vida, mas não troque a prioridade da sua vida, porque Ele não será o segundo. Amém? Não adianta você achar assim, mas Deus conhece meu coração. Ele conhece. E Deus não está falando de intenção, não está falando de sinceridade, não está falando de um coração sincero. Deus está falando de prioridade. Se eu não for o primeiro na sua vida, disse Jesus, eu não vou ser o segundo. Ele disse isso, pastor. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos recebem essa palavra aqui no nome de Jesus? Amém? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, e que essa palavra te traga paz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?